Boa noite. O nepotismo é uma das formas de corrupção mais comuns no Brasil. A palavra vem do latim nepos, que significa neto. Nepotismo é o favorecimento de parentes com empregos na administração pública. Embora a lei brasileira proíba o nepotismo, denúncias de parentes de funcionários públicos com cargos comissionados estão no noticiário todos os dias. Por que isso continua a ocorrer no Brasil? Como mudar esse cenário? Nepotismo é o tema de hoje do Opinião Pernambuco. Para essa conversa, a gente convidou Inácio Feitosa, que é conselheiro federal da Ordem dos Advogados do Brasil, e está conosco também Juliana César, que é representante no Nordeste da Associação Brasileira de Organizações Não Governamentais, e ela trabalha também na ONG Gestos. O público pode participar pelo e-mail opiniãotvu@gmail.com, pelas redes sociais Twitter e Facebook, e também pelo telefone 3423-6836. Boa noite, obrigado pela presença de vocês aqui no Opinião Pernambuco. Antes da gente entrar propriamente nos casos de nepotismo e nas leis específicas sobre isso, eu queria falar um pouco sobre qual é o impacto disso numa democracia, numa república. Por que é que a gente tem que combater o nepotismo? Por que é que não combina uma coisa com a outra? A gente podia começar com o Inácio. Boa noite, Ramone. Boa noite, doutora Juliana. Boa noite a todos os telespectadores da TV Universitária. Importante instrumento de comunicação que nós temos aqui em nosso estado. O nepotismo é uma praga, é uma doença e que nós estamos, infelizmente, acostumados a conviver com ela. É preciso dar um basta. A Constituição de 1988, dentro dos princípios da administração pública, tem pelo menos dois que são muito interessantes, além dos 5 que estão lá elencados. Um que é a questão da moralidade e da impessoalidade, além do princípio da legalidade, do princípio também da eficiência, e que nós podemos tratar isso no dia a dia de nosso país. Eu costumo dizer que algumas práticas são suportadas na questão política, sobretudo porque a nossa sociedade ainda não tem um grau, digamos assim, educacional satisfatório. A partir desse momento, deixa-se de se ter uma discussão e os prejuízos são enormes. Por quê? Diante do princípio, além da moralidade que eu já falei aqui, e da impessoalidade, nós temos da eficiência. Se aqueles cargos públicos são, digamos, remunerados com o nosso dinheiro, o dinheiro da coletividade, da sociedade, e nós temos condições de fazer uma seleção pública mediante um concurso e selecionar os melhores quadros, por que é que nós vamos admitir, digamos assim, que exista um loteamento entre políticos para que se tenham acordos e até que ponto esses acordos são benéficos à sociedade, para que haja tanto a questão do nepotismo, que muitas vezes ele vai ser instrumentalizado na questão dos cargos comissionados. E é comum nós verificarmos câmaras de vereadores, Assembleia Legislativa e outros poderes e outros órgãos que, em toda a sua existência, sequer realizaram um concurso público. Então, o tema é importante, a sociedade deve participar, daí a importância dessa discussão aqui hoje. Queria saber qual é a posição da ABONG a respeito dessa questão do nepotismo. Hoje a gente tem instrumentos, tem condições de evitar isso e de que forma isso tem sido usado? Acho que o evitar seria a partir da conscientização da população para que exista um controle social assim, sobre as nomeações que são feitas nos cargos comissionados e da maneira que é regida toda essa maneira de composição dos governos. Infelizmente, o que a gente vê muito é que é uma maneira de reação. Existe o nepotismo, existem as nomeações de parentes ou de pessoas que são relacionadas, existe um interesse político na nomeação do cargo, além, muito além do que seria realmente a competência técnica, a adequação ao cargo, e então existe a resposta que se faz através da denúncia e a tentativa de reparação do que isso aconteça. É muito difícil, é sempre um processo a posteriori, pelo menos até agora, porque a gente, infelizmente, realmente não observa essa ética no processo de nomeação, como o Inácio falou, de se verificar o melhor do cargo, mas acho que a gente tem encaminhado. E eu acho que talvez esse processo político que a gente está vendo, de cada vez mais debate, a gente está notando um pouco de envolvimento maior e as pessoas pelo menos se enfadadas, cansadas de certos comportamentos que acontecem. Então, eu acho que também a gente está numa oportunidade de pegar esse momento, toda essa revolta que a gente vê de diversas frentes e tentar usar isso como um catalisador de mudança. É isso que eu ia perguntar logo em seguida. A gente está num momento em que se debate muito, por exemplo, a questão da reforma política, né? Mudanças no sistema eleitoral, mudanças no país, no poder político do país de um modo geral. Mas eu tenho a impressão que o nepotismo ainda não está muito dentro dessa discussão. A gente tem discutido financiamento de campanha, a gente tem discutido voto distrital ou outras formas de voto obrigatório ou não, mas não a questão do nepotismo. É
essa seria uma oportunidade interessante para a gente colocar esse tema em pauta também, já que ele também, imagino que ele faça parte dessa bandeira anticorrupção que tem sido levantada nas ruas, né? Sim. E aí eu queria frisar nessa linha de raciocínio seu o papel que a própria OAB tem desenvolvido, que desde a gestão passada do nosso presidente Henrique Mariano, que permaneceu com o Pedro Henrique, que hoje eu estou representando aqui porque ele está numa viagem pelo interior do Estado, nós criamos a primeira Comissão Nacional de Combate à Corrupção, Combate à Prevenção. E essa comissão tem qual objetivo? Discutir temas que envolvem a corrupção de uma forma geral, temas ligados à questão do nepotismo e principalmente trazer a sociedade para esse debate e que a OAB se apresenta com mais um local para poder receber até essas denúncias. Eu já gostaria daqui de antecipar o site da OAB com o link da ouvidoria, que é o www.oabpe.org.br/ouvidoria, onde nós recebemos lá diversas denúncias da sociedade civil organizada, principalmente do cidadão que muitas vezes está no interior do estado, onde a situação é pior ainda. Se nós temos práticas na capital dos estados, na capital do país, a situação, Remone, no interior do estado é pior ainda. E o que é que nós precisamos? A participação do Ministério Público, a participação da sociedade, a participação de entidades como a AB e outros conselhos. O senhor falou em Ministério Público, eu vou pedir só licença para avisar que a gente fez um convite também ao Ministério Público Estadual. Acho que por algum motivo interno eles não puderam participar desse debate, mas essa participação, esse convite foi feito. Mas eu não queria interrompê-lo mais. E esse envolvimento que nós temos que fazer é um envolvimento conjunto. Quando eu recebi o convite para vir aqui discutir esse tema com você, com a doutora Juliana, eu fiz questão de colocar no meu Facebook essa grande discussão. E a quantidade de questionamentos que foram trazidos, de indignações, e aí o link que foi feito com a questão do nepotismo, com a questão dos comissionados, fez com que nós pudéssemos até chegar a um consenso. Poxa, se pelo menos os formadores de opinião são contra, o que é que está faltando para o nosso país poder dar um avanço? E aí a questão da sociedade, da mobilização. Eu volto mais uma vez. Um país que o jovem tem dificuldade de acesso à educação, porque no início dos primeiros anos é prioridade ou das prefeituras. Quantas prefeituras nós conhecemos, e basta ver as pesquisas do MEC, de Índice de Desenvolvimento Educacional, da Educação Básica, que tem compromisso com a educação. Se aquele jovem ele passa a ser excluído da sala de aula, ele vai ser mais um eleitor desinformado. Ao mesmo tempo, a maior parte, perdoe as exceções, eu quero citar, em todo caso, em suas exceções, dos prefeitos não tem preocupação com a questão educacional e com a discussão desses temas. E quando se chega na universidade, a ausência desses debates também está presente. Esses movimentos que estão acontecendo em todo o país são movimentos que deveriam acordar a sociedade, que deveriam ser expressados na eleição do ano que vem, por exemplo. Mas a sociedade tem que estar mobilizada sempre, principalmente para denunciar fatos que estão acontecendo. Queria ouvir a tua opinião a respeito disso também. Falta colocar o nepotismo como uma bandeira nessa reforma política que o país vem almejando? Eu acho que seria mais uma bandeira. Eu acho que o grande problema que surge é que são tantas as bandeiras que vão surgindo a cada momento, que aí acaba também havendo uma diluição do que você vai protestar. Né? Acaba virando, tudo vira pauta. E aí o nepotismo, infelizmente, em nossa sociedade ainda é visto existe uma naturalização do processo. Digamos, existe uma liberdade para a nomeação dos cargos, os políticos são corruptos, existe uma generalização dos políticos como corruptos, o que também é muito nefasto para a gente. Então, é um processo quase decorrente, é quase natural, é uma consequência do fato de existir cargo comissionado, uma mobilização, de fato, muito mais forte, ou então até uma popularização, no sentido do conhecimento, uma disseminação do conhecimento, de que isso não é permitido. Do ponto de vista legal, já existem as restrições, e eticamente isso é abominável, e que existem meios de fazer essa denúncia de protesto, é o que falta também, para que acha esse exercimento. E também do ponto de vista dos políticos, que parem de se esconder atrás da justificativa formal para as nomeações. Pois é, isso é uma coisa que eu tenho percebido. Por exemplo, em Pernambuco, né, o governo do estado se orgulha, e acho que tem que se orgulhar mesmo, de ter a primeira lei estadual anti-nepotismo, que é lá de 2007, assim. Então já tem até algum tempo, assim. Ainda assim, a gente tem notícia desse nepotismo cruzado ou desse nepotismo que fura essas brechas, né? Assim, a gente sabe de parentes dos políticos que estão em cargos comissionados na administração pública. O caso que ganhou mais notoriedade foi o do filho do senador Jarbas Vasconcelos, o Jarbas Filho, que assumiu agora um posto na prefeitura, do prefeito Geraldo Júlio, que ganhou com o apoio dele. Então, assim, você vê que há, obviamente, uma troca de favores políticos aí, que pode ser legal, mas que certamente não é moral, assim. Nesse sentido,
que é que se pode fazer em relação a isso? Assim? De que forma a sociedade pode atuar? De que forma ela pode se mobilizar contra esse tipo de coisa? Assim? Porque é feio, né? Assim, é gritante esse tipo de relação. Tem a história também da URB, né? A URB é uma secretaria municipal, um órgão municipal que tem 4 filhos de parlamentares empregados lá. Eu estou pegando as informações do jornal local, né? Assim, do noticiário. O que é que se faz em relação a isso? Assim? Como agir de agora em diante? Eu gostaria de dar uma opinião em relação à fala de doutora Juliana anteriormente. Juliana, não gosto muito de generalizar. Todos os políticos não prestam, são corruptos, etc. Eu acho que ela estava criticando essa generalização, né? Correto. O nefácio é você generalizar. Então, okay. Demonizar a política sim, e tudo mais. Igual. Né? Porque nós já temos algumas luzes no fim do túnel que nos dão esperança de um dia melhorarmos alguma coisa. O que nós temos que registrar na discussão ainda anterior, para chegar até onde você estava tratando, é que se acostumou no Brasil digamos, desde a presidência da República, o governo do Estado, o prefeito, em fazer negociações para poder ter seus projetos dele aprovados e os objetos que têm necessidade naquele determinado momento. E essas trocas é que cada vez fazem com um bolo maior, envolvendo temas gerais da corrupção, se tornem presentes. Nós temos que discutir, estamos discutindo a questão, por exemplo, das emendas parlamentares, que é uma outra forma que tem também de se fazer a maquiagem. Em relação à questão dos cargos comissionados, em relação ao nepotismo, eu gostaria de dar uma diferenciação em relação a isso, porque, como eu disse antes, muitas vezes a questão dos comissionados são utilizados para poder expressar aquela forma de nepotismo, que não é só em relação à esposa, mas também a questão do ascendente e do descendente colaterais, até terceiro grau. E muitas vezes para burlar, e até para que o telespectador possa ter ciência desse conceito, o que é que está acontecendo muitas vezes? O nepotismo trocado, casado, onde um poder arruma um comissionado para outro poder para que possa ser feita a maquiagem. Mas a própria súmula vinculante do STF, a número 13, salvo engano, 13, ela faz com que essa situação seja proibida. O que é preciso nesse caso local? Que muitas vezes não está caracterizado no desenho da súmula, mas que você verifica que, no mínimo, aquela atitude não é de acordo com a administração pública do princípio da moralidade e da impessoalidade. Isso pega mal, não só para a questão do poder, mas também para aqueles personagens que estão envolvidos diretamente. Então, pelo que o senhor me fala, os instrumentos existem já, assim, no sentido de não permitirem esse tipo de coisa, assim. Tem lei anti-nepotismo, tem súmula do STF, os estados têm as leis, os municípios têm as leis, a Constituição é muito clara em relação a isso. O que é que falta, então, na execução dessas coisas? Assim? No exemplo que você citou, do senador Jarbas Vasconcelos, por exemplo, e o filho dele, que é conhecido como Jarbinhas, o caso da súmula 13 do STF, ela não se configuraria bem naquele caso. Por quê? Porque não seria o poder que o senador Jarbas está envolvido, que é o Senado Federal, e a questão local da prefeitura. Então, mas é o cruzado, é o que o senhor fala de um nepotismo cruzado. Certo, aí você precisa identificar quem foi o outro cruzamento que houve. Essa troca. Certo. Muitas vezes também nós temos que identificar que determinados parentes ocupam cargo e que seria, por exemplo, os conselhos de determinadas empresas. E aí você verifica que existe uma certa maquiagem para poder chegar a esse conceito, digamos assim, na súmula vinculante. Eu queria ouvir também da parte da ABONG, como vocês veem isso? Falta instrumento, falta, sei lá, vontade política, eu não gosto dessa expressão, mas, sei lá, falta pressão nesse sentido? Eu acho que o que a gente tem que ver é que as leis não vão ser suficientes. As leis nunca vão ser suficientes, porque, por exemplo, no caso do nepotismo cruzado, como é que você vai conceber isso numa lei de uma maneira que ela seja eficiente ao ponto de proibir? Ela não vai ser. Se ela proíbe colateral até terceiro grau, vamos partir para o quarto, que é o que a gente vê acontecendo, o que a gente vê nessas... Quando diz terceiro grau, filho, sei lá, avô e neto, é isso? É essa relação que... Sim, é como se o primeiro grau seria o filho, o segundo o neto, e o terceiro você pode fazer também o colateral, que chegaria até o sobrinho. Colateral é o sobrinho. O colateral seria o sobrinho. Você tem que imaginar como se fosse a árvore genealógica. Está você. Aí para o seu pai não tem um tracinho? É um grau. Aí pai. Avô seria segundo grau, entendeu? E quando fala do vertical e horizontal, quer dizer que pode ser tanto para meus... ascendentes, descendentes. Meu pai, meu avô, quanto para meus filhos, quanto para meus... colaterais são seus... irmãos, primos. Sim, e por afinidade também. Aí o sogro, a sogra, o cunhado... Entendi. Mas eu te interrompi, a gente falava sobre instrumentos, sobre a lei não ser suficiente. Instrumentos há.
né? A gente tem uma lei estadual, foi a primeira, existe no Recife, existe uma lei municipal, existe súmula do STF, a gente tem o Conselho Nacional de Justiça também tem sua, acho que é uma resolução sobre o fato. Existe um instrumental, mas ele nunca vai ser suficiente. Qualquer pessoa do direito vai confirmar, isso faz parte do senso comum. As leis não são suficientes para o que seria da ética. O que existe aqui é uma questão ética, de você saber que o que você está fazendo, na verdade, é através de um ganho político, você está fazendo um pagamento político através da nomeação em detrimento do bem comum, da moralidade, da impessoalidade, de tudo isso. Né? Assim, o que a gente vê. E também, uma maneira, a gente tem um controle social disso, de que não mais, que é que eu estava até falando da vez anterior, é porque o que mais vê da defesa, quando diz, não, primeiro, que isso aqui está completamente dentro da legalidade, porque claro que é muito difícil, só realmente uma pessoa desavisada, que a gente vê até pelos interiores acontecer, de existir caso de nepotismo configurado em lei, digamos, nomeia esposa, nomeia irmão, os filhos dos parentes, é um lugar menos visado, né? Porque existe uma orientação, quanto maior o cargo, maior a exposição daquele cargo, mais assessoramento, digamos, essa pessoa tem que ter para chegar no ponto que chegou. Então, esse caso não se configura. Mas existe, então, a defesa em cima da legalidade. Então, a lei se torna um instrumento, até às vezes, contrário à opinião pública. Porque diz, não é nepotismo, não vejo porque problema, aqui está a lei, e eu estou cumprindo a lei. Horácio, em um grande orador romano, dizia, naquela época, que quanto mais leis tiver uma república, mais corrupta ela será. Porque você cria a lei para fazer uma solução do que não deveria acontecer. E aí, quando você faz a defesa baseada estritamente legal, desconfie. Porque, geralmente, se existe um questionamento, o que a gente vê é que, muitas vezes, os cargos comissionados, é fácil identificar essa questão do nepotismo, porque você encontra pessoas que não têm experiência profissional, não têm uma ligação com a área, não têm um vínculo, você não consegue identificar naquela pessoa nomeada que seria realmente a melhor escolha possível para aquele cargo. E a Constituição Federal diz, os cargos em comissão devem ser preenchidos preferencialmente por servidores da casa. Então, é uma outra discussão. O que nós temos que verificar é uma situação básica também. Será que esse cargo comissionado ele vai atender a necessidade da sociedade, da coletividade? Vou responder essa pergunta no próximo bloco. Você pode participar desse programa pelo e-mail opiniãotvu@gmail.com, pelas redes sociais Twitter e Facebook e pelo telefone 3423-6836. A gente volta em 2 minutos. De volta com a Opinião Pernambuco, nepotismo é o nosso tema de hoje. Participam do debate Inácio Feitosa, que é conselheiro federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Está também com a gente Juliana César, que representa no Nordeste a Associação Brasileira de Organizações Não Governamentais, é a ABONG, e ela também faz parte da ONG Gestos. Você pode também participar do nosso programa pelo e-mail opiniãotvu@gmail.com, pelas redes sociais Twitter e Facebook, e também pelo telefone 3423-6836. Queria já começar a ler a participação do público aqui no nosso programa, começando com a de Antônio da Madalena, que a gente meio que já respondeu, né? O que os convidados têm a dizer a respeito da Prefeitura do Recife, que contrata com alto salário o filho de Danilo Cabral, que é secretário estadual das cidades, né? E de Jarbas Vasconcelos, que é senador da República. Tem mais alguma coisa a acrescentar a respeito disso? Assim, isso legal parece ser, né? Segundo a lei antinepotismo. Mas isso ofende esse princípio constitucional da moralidade, da impessoalidade? Sim, pode ser até do ponto de vista legal, mas a contraria precisa da administração pública da moralidade. Mais uma vez, eu quero ressaltar os 5 princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E aí, se contraria esses princípios da Constituição, nós podemos construir uma tese que seria, portanto, inconstitucional. E a partir daí haver uma discussão. Mas eu acho que o maior prejuízo que é causado, não só do ponto de vista da administração, porque muitas vezes não vai ter aquele cargo uma pessoa que chegou ali por mérito, é a questão do desgaste pró-político. Então é preciso que nossos representantes, ou ditos representantes, tenham essa consciência, que pode haver, em tese, um benefício naquele instante. Mas na eleição, a sociedade estando consciente, ele vai ter um prejuízo enorme. Entra um pouco naquela fala da gente do bloco anterior, né? De que a lei não vai suprir essa questão, essa lacuna ética, né? Assim, nesse sentido, ainda falta uma cultura de indignação, sei lá, de repelir o nepotismo. A gente ainda olha isso com uma certa normalidade. Vocês verificam isso?
Eu acho que Inácio caiu num ponto interessante, que é a questão do desgaste político pelo uso do nepotismo. Fazer o nepotismo deveria gerar um grande desgaste como político. é o caso do momento do debate, né? E esse debate aqui já está formando opinião e já está causando desgaste para esses participantes. Já que se trata de uma questão ética, e a ética não pode ser coagida a ser respeitada, a gente não pode usar a força, nem mesmo legal para isso, eu acho que o que seria esse desgaste político, dessa demanda, desse clamor, de alguma mobilização e, nos casos em que seria possível acionar realmente, que a população o faça, inclusive. É curioso, eu estava fazendo essa pesquisa para apresentar esse programa e aí geralmente eu procuro também uma bibliografia que não seja só brasileira, né, só em português. E eu vi que, por exemplo, nos Estados Unidos se discute muito, por exemplo, o nepotismo em Hollywood, assim. Que não é público, né? No setor privado. Setor privado, assim. E já pega mal contratar filhos e beneficiar familiares no próprio setor privado, assim, que em tese é movido pela questão da meritocracia mais do que o público, ou sei lá, onde isso é mais fácil de se executar. Então, assim, a gente não tem que achar bonita essa coisa dos feudos e das capitanias hereditárias, mesmo no privado, né? Excelente essa observação, porque se uma empresa, quando você vai fazer uma visita, ele diz, essa empresa aqui era profissional ou não é profissional, o critério que se tem é que se é uma empresa familiar e administrada para atender e dar emprego àquelas pessoas, se eu não quero isso no setor privado, como é que eu vou querer isso no setor público? E lembrando, mais uma vez, a discussão de Juliana, se na capital nós temos exemplos, no interior a situação é mais difícil. E o que está acontecendo hoje também, que tem que ser chamada a atenção, principalmente do Ministério Público, é justamente os concursos que são realizados mal assombrados. Não tem divulgação, instituições que não têm uma ficha limpa e que, de repente, o candidato já chega, já tem a questão do gabarito na mão e depois ele saiu em terceiro, quarto lugar no concurso e ele passa à frente de outros. Mesmo existindo uma legislação que venha proteger, mas essa questão não é muitas vezes denunciada. Então, o que nós precisamos, aí o professor Nelson Saldanha, um filósofo aqui de Recife, ele tem um chamado A Praça e o Jardim, que faz um comparativo do setor público e do setor privado. O setor público é para atender a coletividade. O setor público não é o meu quintal, não é para lotear e colocar minha família e meus amigos. O setor público tem uma destinação. Mas gostaria ainda dessa pauta de concurso, de registrar. Nós vamos ter, acabei de receber aqui na TVU, um panfleto alertando a questão, chamando a atenção do concurso da Alep. Quantos anos faz que a Alep não tem concurso? Isso cai um pouco na pergunta do nosso telespectador, acho que é Davi Roger, ou é David Roger, eu não tenho certeza, lá de Cidade Universitária. Ele pergunta, quantos cargos comissionados existem no governo de Pernambuco, na Assembleia, e quem são essas pessoas? Nós que pagamos impostos, ou seja, o salário dessas pessoas, queremos saber. Acho que ninguém aqui tem informação assim na ponta da língua, até porque ninguém representa essas Eu conversei antes de chegar aqui com o nosso ex-presidente da OAB, Jaime Asfora, que é vereador do Recife, e perguntei a ele sobre a questão do concurso na Câmara Municipal. E ele pediu até para informar em primeira mão que o edital sai esse ano, vão ser mais de 100 vagas distribuídas em diversos cargos. Mas, de toda forma, o que é que nós precisamos? Colocar leis em prática. Nós temos uma legislação recente da questão do portal da transparência. E, muitas vezes, as entidades não estão colocando em prática. O que é que nós precisamos? Denunciar. Daí a importância do papel do Ministério Público. Que foi convidado para estar aqui nesse debate. E complementando, eu acho que a gente também tem que verificar alguma coisa. Houve uma expansão, digamos, dos poderes para atender algumas demandas. Por exemplo, a gente secretarias ou ministérios, dependendo da esfera do poder, recém-criados, como de direitos humanos, de segurança cidadã e algumas outras áreas que não existiam antes. E o que a gente vê é que essas secretarias... Eu mesmo já trabalhei na prefeitura, eu fui coordenadora da mulher durante um tempo. E o que é que existe? Essas estruturas foram criadas através dos cargos em comissão. Não houve um investimento em concurso público para você ter um cargo efetivo de pessoas, de profissionais que lá trabalhassem, que não mudassem por gestão. Existe uma lógica do cargo comissionado quando você está no escalão mais alto, que é o direcionamento político daquela gestão. Existe uma diferença de um partido A para um partido B, de visão, de investimento, quais são as suas prioridades. Então, existe uma lógica de quem está à frente daquilo que vai decidir. A linha de trabalho daquele governo, ela esteja alinhada com o que está. Mas existe toda uma equipe de concretização do trabalho que ela não necessariamente tem que estar, ela tem que cumprir a linha do que foi determinado através do planejamento. E aí a gente vê, então, que a gente tem enormes secretarias, ou então um grande, vasto número de pessoas dentro de secretarias que são apenas de cargo comissionado. Existe um investimento na permanência, próprio, né? até da criação da história
Entra governo, sai governo, então aquele pessoal que trabalhava naquele negócio sai todo mundo e começa novamente do zero. Então, institucionalmente, isso também é muito grave, é muito sério. Enorme. Porque você deixa de ter uma cultura e uma história institucional que pode ser construída e aprofundada com o tempo. Você, a cada 4 anos, você volta ao zero. Nesse sentido, eu acho interessante que a Assembleia Legislativa e que, como o senhor falou da Câmara, estejam partindo para a contratação através do concurso e talvez dando exemplo para outras câmaras, para essas câmaras que estão no interior, talvez inclusive também para outras assembleias legislativas, que a gente sabe que aqui a gente tem uma situação um pouco melhor do que nos rincões do país, né? Eu interrompi o senhor falando... Não, eu acho que é só de fazer essa observação, que tem casos de secretarias em que todos são comissionados. Quando mudar a gestão governamental, não vai se ter memória, Acabou, não vai se ter registro, não vai se ter nada. E vejam, o STF, na sua súmula, e o entendimento do STF, em relação às secretarias, aos ministérios, ele admite que pode haver essa questão da participação de pessoas da mesma família, porque seriam cargos políticos, ou seja, não seriam cargos que seriam ocupados por meio de concurso. São cargos nessa linha também de confiança de gestão. No próprio primeiro escalão da Presidência da República, os ministérios, nós temos a ministra da Casa Civil, que é casada com o ministro das Comunicações. Na verdade, acho que são divorciados, né? Mas... Então, eu não tenho essa informação, mas o que eu quero, partindo do pressuposto que ainda viveu no regime matrimonial, que nós tínhamos essa situação tudinho. Por que esse caso, digamos assim, o STF entende? Por ser um cargo eminentemente político e não um cargo pelo qual seria ocupado mediante concurso público. Tem o comentário de Amanda, que é do bairro do Hipódromo. Ela diz que o nepotismo arrasa com a democracia, foi o que a gente meio que falou no primeiro bloco, né? E diz, atualmente os concursos... Ela pergunta, na verdade, atualmente os concursos públicos visam a coibição do nepotismo ou ainda é alvo de grandes fraudes? O senhor falou um pouco sobre isso, né? Sobre essa dificuldade com os concursos públicos. Nesse sentido, como é que a OAB, por exemplo, tem fiscalizado? É através daquela ouvidoria? Vocês recebem denúncias? Sim. Tem atuado em concursos, por exemplo, no interior, onde a gente sabe que a situação é mais difícil ainda? Eu, quando fui, na gestão passada, o presidente Henrique Magrano, presidente da Comissão de Combate à Corrupção, no primeiro semana chegaram tantas denúncias que sequer eu tinha tempo para advogar. E o que foi que nós fizemos? Primeiro, verificamos que eram situações em que um desafeto de um candidato fazendo denúncia infundada, e tem casos muito sérios que foram levados às instâncias adiante, mas principalmente que a sociedade estava carente. Porque esse papel, em tese, é para ser desenvolvido por outras entidades, como eu falei anteriormente. E qual foi o papel que nós decidimos fazer? De conscientização, de visitar as escolas, de realizar palestras em universidades e principalmente de levar para a imprensa, que eu acho hoje que é nesse meio que nós estamos tratando, é o que está sendo mais eficaz, mais eficiente, para que nós possamos discutir aquela temática. E é necessário que tanto as instituições governamentais, como o Ministério Público, como a questão das próprias universidades, como a questão dos órgãos, como a questão do terceiro setor, das ONGs todas, nós possamos estar mobilizados. A questão do concurso público é uma questão que eu chamo a atenção mais uma vez. Por quê? Porque existem muitos concursos públicos fantasmas, mal assombrados, e que as pessoas vão fazer a prova já sabendo o gabarito, e que as pessoas muitas vezes não tem ciência daquele determinado concurso. E quando você vai ver a relação de aprovados, você tem numa lista de 10 vagas, 5 são parentes do prefeito. Então são questões que nós temos que discutir também. A gente sabe que as ONGs, várias ONGs têm convênios com o setor público. Existem também casos de nepotismo em que, digamos, um político ou um funcionário público faz um nepotismo através de organizações ou de empresas terceirizadas e, no caso da ABONG, qual é a posição dela a respeito disso? A ABONG claramente é contrária, porque isso na verdade, isso acontece muito mais do que com ONGs como a CIPES, que é uma outra denominação que existe, que é praticamente você terceirizar serviços a partir do terceiro setor. E existe sim, existe essa questão da emenda, a emenda parlamentar já é direcionada para uma organização que já foi criada para receber essa verba e de alguma maneira ligada, ou não, ou com laranja, ou diretamente com políticos ou seus representantes. E a ABONG, claramente, ela vai ser contra isso, porque o que é que a gente observou, inclusive na mídia recente aqui no Brasil, determinações, houve uma demonização das ONGs como um covil de corruptos, de ladrões e de escoamento de recursos. E com as pessoas, eu acho que as pessoas podem me ver, acho que eu não sou milionária, né? Então, assim, todo quem vive, praticamente igualamos atores de Hollywood e pessoal que trabalha em ONG, da quantidade de recursos que seriam desviados. Então, cria uma mitificação muito ruim
do trabalho das organizações, organizações sociais, as organizações não governamentais. Eu mesmo venho de a Gestos, é uma que trabalha com HIV, é uma das poucas que existem no Brasil. É a única no Nordeste inteiro, por exemplo, que presta assessoria jurídica especializada para pessoas vivendo com HIV. A Gestos, ela vive com dificuldades, porque houve uma série, para dar resposta a esse clamor social que se surgiu a partir de denúncias isoladas. Foram 5 organizações, por exemplo, que teriam recebido esses recursos de desvio, que seria de maneira comprovada. Acredito que há mais, tenho certeza que há mais. Mas então você joga na sarjeta um trabalho social que é imprescindível, inclusive, para a resposta social brasileira. Há uns anos atrás a gente fez até um debate sobre isso. E tinha alguém da ABONG aqui também, e ele dizia, olha, a gente tem entre os nossos filiados, sei lá, 1% de todas as ONGs do Brasil, e a maioria delas, assim, não se tem... Essas que aparecem nas denúncias, não se tem controle, ninguém conhece, não participam dos fóruns e nada assim. De todo o universo de filiadas à ABONG no Brasil inteiro, apenas 5, eu acho. Elas foram ligadas a algum caso, digamos, de investigação, e nenhuma delas houve nada que depois fosse comprovar substancioso. Que eu acho até interessante que você faça uma apuração havendo qualquer suspeita. Infelizmente, o que houve depois de comprovada que a denúncia ela não se concretizava, ela realmente não procedia, também não existe a resposta. E aí o que você vê são organizações que se acabam apenas pela difamação que ocorre. O tipo de organização social que acontece ele é muito fácil de se identificar. É muito ligado a um político. Por coincidência, as emendas parlamentares sempre vão para aquela organização. Se você for pesquisar, ou se você baixa aí a comunidade, o local onde ela está situada, se as pessoas a conhecem, que tipo de trabalho é desenvolvido, ninguém conhece, ninguém nunca ouviu, ninguém vai. Então é algo muito direcionado mesmo. Essa questão a gente falou de terceirização brevemente, assim, isso é uma coisa que preocupa também. Por exemplo, uma empresa que presta um serviço terceirizado a um órgão público e que nesse jogo a indicação de parentes, esse tipo de coisa, isso ocorre também e há também como detectar, como combater esse tipo de prática? Nós vamos ficar diante mais uma vez da questão do que é legal e o que é ético ou moral. Porque o que vamos verificar? Aí vamos ter a iniciativa privada. Lógico que existe não só a questão dos familiares, mas a questão também dos próprios cabos eleitorais que ajudaram nas eleições e as terceirizadas acabam sendo como fosse um canal de escoamento. Essa situação, para você poder fazer esse mapeamento e fazer uma ligação, é muito difícil. Imagina. E você verifica uma coisa, Raimundo, também. O que eu vejo, lembrando das velhas tradições de nossos pais, aquelas pessoas mais conservadoras, digamos assim, é que se perdeu um pouco da vergonha. Você nomeia, não está preocupado com o que vai acontecer e eu sou o gestor da época e vai ser feito isso. Eu voltei recentemente uma viagem no sertão. Eu estava na cidade do interior segunda-feira, que eu prefiro não citar, e um colega procurador de um município disse, Inácio, o prefeito ia nomear a esposa médica da cidade sem concurso, sem nada. E eu disse, você não pode. Ou seja, não se tem mais nenhum tipo de pudor, nenhum tipo de respeito à sociedade, à coletividade, em tomar atitudes dessa forma. E o que é que eu vejo mais uma situação para se combater tudo isso? A questão da educação. Uma pesquisa da Contraloria Geral da União, junto com os dados do MEC sobre índice de desenvolvimento da educação básica, comprova que de cada R$4 que saem de Brasília para os municípios para a educação, pelo menos R$1 ou 25% fica no meio do caminho, ou seja, objeto de corrupção. Quando foram cruzados esses dados com aquelas instituições mal avaliadas na educação básica, são os mesmos municípios. E aí você tem o Cristóvão Buarque, que é uma voz sempre batente na questão da educação, que diz, é necessário se federalizar a educação básica. Nem que seja paulatinamente, que vai levar muito tempo, 30, 40, 50 anos, mas é preciso. Por quê? Muitas vezes o município não está interessado na questão da qualidade da educação, porque aquele cidadão, sua família, vão passar a perguntar mais, vão querer esclarecer dúvidas. E amanhã ele vai poder disputar, ou a família, um voto mais qualificado. E verificamos aí nessa questão educacional toda a necessidade de se colocar na pauta temas ligados à questão da cidadania. Por isso que a sociedade tem que se envolver, por isso a importância dos professores, das universidades, das ONGs, para que nós possamos tirar essas dúvidas, esclarecer e apontar a luz no fim do túnel. Nós não podemos simplesmente dizer, o nosso país não tem jeito, página virada, não. Essa é a pior situação e o que é que aqueles malfeitores da cidadania querem. O que nós temos aqui é levantar a voz e dizermos, calma, não pode ser dessa forma. E muitas vezes essa questão legal com a questão ética é posta em prática, mas a opinião, a formação de um conceito e principalmente denúncias faz com que aquele cidadão que pretende novamente concorrer a um cargo público
naquele momento oportuno, a sociedade deu retorno. No caso de estágio, também pode ser considerado... As regras anti-nepotismo valem também para estágio, porque tem aquela história de achar que estágio não é emprego, então não tem regras tão rígidas assim. Também pode ser considerado uma forma de nepotismo e há leis que coíbam esse tipo de prática, não? Quer comentar, Juliana? Olha, a regra, no final das contas, ela acaba sendo para nomeação de cargos. O estágio não seria o cargo em si, mas aí a gente vai, então, para o espírito da lei, que seria a questão da ética da nomeação. Digamos, eu chegar a colocar todos os meus primos e irmãos como estagiário, certamente eu vou estar fazendo uma deturpação disso e eu acho que é plenamente válido fazer a denúncia e a investigação sobre isso. E aí me recordo da minha época de estudante de Direito, em que a maioria dos tribunais, a maioria dos órgãos públicos, estudiam, não faziam nenhum tipo de seleção. E que nós tentávamos estagiar em algum órgão, algum tribunal, não tem vaga. Poxa, não tem vaga, e como é que meu colega conseguiu? Porque ele é sobrinho, porque ele é primo, porque é isso. Que essa realidade hoje modificou. Uma evidência de como aquilo que a gente falava, como está naturalizado, né? Assim, como faz parte da nossa cultura e a gente às vezes... Acha que é comum. Acha que é comum, não cria... E acomodação, né? Hoje não, hoje nós já verificamos editais, tribunais regionais, federais, trabalhistas, Justiça Federal, fazendo a seleção. E nada é mais sadio do que, nós temos poucas vagas para muitos candidatos. O que é que nós vamos fazer? Quem atingir a nota dentro daquelas vagas, entra. A gente vai fazer mais um intervalo, a gente volta a discutir essas nuances do nepotismo. A gente lembra que se você quiser participar do programa, é só mandar um e-mail para opiniãotvu@gmail.com. Também estamos nas redes sociais Twitter e Facebook e também pelo telefone 3423-6836. A gente volta em 2 minutos. Estamos de volta com a Opinião Pernambuco. O nosso tema de hoje é nepotismo. Eu tenho mais algumas perguntas do público sobre o tema. A última que chegou foi de Roberto, do bairro da Torre. Ele diz: nas Assembleias Legislativas há mais de 3.000 cargos comissionados. Neste ano, no entanto, foi aberto concurso público com apenas 100 vagas. Isso é iludir a opinião pública. Há uma... incongruência entre o número de vagas abertas para concurso e o número de cargos efetivamente que existem. Digo, não só nas assembleias, mas nos órgãos públicos de um modo geral. Roberto, eu não tenho essa informação precisa se no caso de Pernambuco já saiu edital com 100 vagas. O que acontece nos concursos em geral e que afasta muito o concurseiro é que muitas vezes a quantidade de vagas é pequena e se abre um cadastro de reserva. E talvez por causa da legislação e por causa das decisões judiciais que diz, fez concurso para 10 vagas, você vai ter que chamar as 10 vagas. E uma discussão recente, uma pessoa disse a mim, não vou tentar fazer mais concurso da Caixa Econômica, que vai ser o edital, porque vai lançar 2 vagas, vai fazer cadastro de reserva e não chama ninguém sempre. Então, o que nós precisamos, mais uma vez, é dessa conscientização e dessa cobrança. E se há necessidade de mais vagas, que seja justificado mais vagas. Mas eu acredito que nessa questão pontual, o exemplo que foi citado, não no caso local, mas em qualquer esfera, é que muitas vezes a administração pública não quer aumentar o número de vagas por causa das decisões da legislação que diz, abriu para 100 vagas, chame os 100. Júlio Tenório, que é do bairro da Várzea, ele mandou um e-mail para a gente. O governador do Ceará, Cid Gomes, do PSB, nomeou neste mês o seu irmão, Ciro Gomes, que todo mundo conhece, né, foi candidato a presidente, para secretário de Saúde do Estado do Ceará. Isso não seria um nepotismo escancarado? Qual é a tua opinião sobre isso? Existe a questão legal e a questão ética, mais uma vez. Legalmente é possível, porque seria no cargo do primeiro escalão, o secretário ele poderia nomear. Mas, para mim, se configura claramente que o critério principal da escolha teria sido o parentesco. Então... Não, e outra questão, será que o Estado, tão belo como o Ceará, só possuiria o irmão do governador para ser secretário do Estado? É a questão do cargo político. Em tese, aquele cargo não seria preenchido por meio de concurso e poderia haver nessa nomeação. Mas pode ser legal, mas é, no mínimo, imoral. Eu continuo achando que falta uma norma que proíba esse tipo de coisa, assim. Esse é um tipo de situação em que a norma poderia sim proibir. Que era só modificar para proibir esse tipo de nomeação próxima, em primeiro escalão, essas exceções que a lei abre. Eu acho que a lei, na verdade, foi muito bem arquitetada para permitir essas lacunas estrategicamente posicionadas. Petrúcio Emídio também participou por e-mail, né? A ministra do Tribunal de Contas da União
é quem fiscaliza as contas do governador Eduardo. Eu acho que ele está falando de Ana Reis, né, que está lá no Tribunal de Contas da União. Me parece que ela é sua mãe. Como podemos analisar esse caso? É um caso bem complicado, assim, né, num órgão de fiscalização e com um parente no órgão executivo. Em tese, a legislação diz que ela estaria impedida, né? Por questão de suspeição, por ser mãe do governador do estado de Pernambuco. O que eu acho que é a fala do cidadão que mandou o questionamento... Petrúcio Emídio. É que existe essa possibilidade, sim, da interferência para poder se ter as contas aprovadas. E aí você vai para um debate maior, é a questão da nomeação dos tribunais de contas estaduais da União, que muitas vezes uma boa parte dos conselheiros são escolhidos e acabam recebendo a premiação aquele deputado que foi mais dedicado àquele governador à presença da República. A sociedade precisa cada vez mais discutir esse tema e principalmente cobrar dos seus representantes. Eu lembro que na época que ele fez aquela campanha para colocar a mãe lá, houve uma repercussão bem negativa na mídia nacional, e eu acho que... Principalmente no sul do país, né? No sul e no sudeste. Que associou a questão de práticas de coronelismo, tudinho. Essa situação toda que cabe uma discussão da sociedade, não só em movimentos de rua, principalmente, mas de mesas, em restaurantes, discussões, para que nós possamos cada vez mais conscientizar. Repito, se essa discussão não for feita para as pessoas que podem formar uma opinião, um conceito, não será feita pelas pessoas que não têm formação. Até porque elas são instrumentos de dominação. Tem uma pergunta de Helder, da Boa Vista, que sempre participa do nosso programa. Ele diz, a contratação de um desses manifestantes, acho que ele está falando dos manifestos que tem havido nas ruas, né, como forma de silenciá-lo, não seria um exemplo de nepotismo ou de suborno? Eu acho que aqui é mais uma questão de cooptação, né? Assim, que é um negócio que acontece também muito na política, né? Assim, que há muitos casos de entidades, de órgãos que têm um papel mais combativo e que acabam participando das gestões e sendo silenciados. É o famoso cala-boca, né? Tome esse cargo aqui, ocupe esse espaço aqui e me ajude aqui. Aí a entidade vai ou a pessoa vai. Dividir para conquistar, a gente pode caracterizar. Vocês como movimento social, isso preocupa, assim, isso preocupa no sentido de desmobilizar os movimentos? Eu acho que esse tipo de situação ele tem se tornado mais raro. Uma coisa que o movimento social observou muito é que, com a ascensão de uns partidos mais ligados à esquerda, e o movimento social é notadamente, pelo menos o movimento social popular, ele é notadamente ligado à esquerda, houve uma migração de várias pessoas que eram líderes dentro dos movimentos sociais, altamente qualificados para conhecer os problemas, para trabalhar justamente na implementação e planejamento de políticas públicas dentro do governo. Esse foi um momento de fragilidade do próprio movimento social, que viu os grandes líderes, as pessoas que faziam a mobilização da agenda, que estavam envolvidas nas discussões de mais alto nível, de repente elas estavam em um outro espaço e, do ponto de vista do movimento social, de como então dialogar com essas pessoas que conheciam sua realidade, mas estavam em um outro espaço. Houve essa dificuldade. Um caso notório é aquela relação entre a CUT e o PT depois que assumiu a presidência, né? Assim, que muitos dirigentes da CUT foram para... viraram governo. Em diversos ministérios, né? A Secretaria Especial de Direitos Humanos, a Secretaria da Mulher, se você for olhar quem está lá, são pessoas que são históricas do movimento. E claro que estão em outro espaço, com um outro momento, e que é difícil, às vezes, e existe embate, sim. Existe, às vezes, eu vejo muito uma fala de que, então agora é um armadinho, uma conversação. Não, pelo contrário, eu acho que existe até uma intimidade mais próxima, você já conhece demais a pessoa, às vezes os embates são muito mais verdadeiros e mais fortes. Mas também o silêncio é perceptível. Dentro dos movimentos sociais, nós tínhamos um outro desenho antes da chegada do PT à presidência da República, principalmente no movimento estudantil. E que essas discussões hoje estão silenciadas. E que você diz, poxa, cadê a participação de determinadas entidades? Até que ponto está havendo essa discussão? E que isso realmente tem que ser também trazido à discussão. Eu acredito que essa incorporação dos movimentos sociais, lógico que hoje os detentores do poder central, presidência da República, vieram das bases sociais, mas esse silêncio é perceptível. Rildo de Casa Amarela pergunta, na verdade ele afirma, né? Não acredito que as pessoas achem comum o nepotismo. Por que aquele que tem o poder para fiscalizar e punir essa prática, aqueles que têm o poder para fiscalizar e punir essa prática, não o fazem? Há omissão dos poderes públicos nesse sentido, no sentido de ter uma atuação mais forte frente ao nepotismo? Nós estamos discutindo essa temática, foi convidado, como você falou, por algum motivo não foi possível a participação do Ministério Público hoje aqui, e seria interessante essa pergunta diretamente àquele órgão ministerial. Mas o que eu acredito é que nós temos dois Brasis, o Brasil litoral, o Brasil do interior, que muitas vezes não tem tanta informação e não tem tanto, digamos assim, acesso a determinadas informações.
que há, por parte dos formadores de opinião, o combate à questão do nepotismo, na corrupção, sim. Mas dessa forma, qual é a forma que esse debate produz algum efeito? Esses movimentos de rua que estão acontecendo em todo o país, em Recife especificamente, se não traduzirem no ano que vem em resultados específicos nas eleições, de nada adiantou. Então não basta apenas eu não concordar. Eu tenho, e é necessário nesse momento do país, uma ação prática, principalmente expressando essa ação no voto na eleição do ano que vem. Ano que vem nós vamos ter eleição para deputado estadual, deputado federal, governador e senador. O que foi debatido, o que foi discutido aqui, vai ser feito como? Nós vamos aceitar novamente determinadas práticas? Essa discussão tem que ser feita. E daí vem a conscientização. Nesse sentido, eu acho que o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, tem feito um papel muito interessante, né? Assim, em fiscalizar muitos tribunais e tornar públicas certas denúncias. Mas eu queria ouvir de Juliana também a respeito disso. Assim. Há uma certa morosidade da parte dos órgãos competentes na atuação contra o nepotismo? Eu teria que ter números para lhe dizer. O que a gente observa é que existe um controle, batalha pela visibilidade, eu acho, maior na capital, nos centros urbanos de maior dimensão, e a gente consegue ver isso. Mas eu acho que a gente tem que voltar um pouco também à história, porque no começo da pergunta era dizer que não acredita que a população, o ser humano médio, veja com naturalidade o nepotismo. Eu acho que o enfoque é outro. Eu acho que as pessoas veem, sim, com naturalidade como um fato que acontece de maneira corriqueira. Agora, o discurso social em cima do nepotismo, assim como de outras práticas nefastas, é um discurso muito passivo. Existe um discurso da revolta, de que isso é errado, que isso não deveria acontecer. Ao mesmo tempo, a gente vê logo, mesmo nos debates que isso acontece, se você for olhar comentário de internet ou comentário de qualquer coisa, você vê logo, dizendo, mas se fosse com você, você não faria assim. Então, existe muito aquele recurso da acusação dos condenados, então, de chegar a dizer, se fosse você, eu faria o mesmo, as pessoas não rebatem, e que a gente volta, então, muito para trás, que é da desqualificação da política como algo que fosse bom de discussão, algo que você deve se envolver, e a visão da política como restritiva, da política profissional, de você ser aquele político de partido que concorre, que ocupa cargo, porque a vida é política, então tudo é política, a gente está aqui é política, discutir, ideias são também. Então, sair desse momento de passividade, tentar discutir, de tentar identificar quais são os pilares que a gente quer na nossa sociedade, o que é que vai ser aceitável ou não, e daí tomar atitude. Existe uma posição muito passiva da nossa sociedade que vem de longa data, a gente tem um ethos conservador, nossa sociedade é muito conservadora, basta ver algum tema mais polêmico, como se posicionam, especialmente no anonimato, a internet é muito boa para isso. É verdade. Né? Ninguém é racista no Brasil, ninguém é homofóbico, a gente vive num país muito interessante. Agora a gente tem um transexual assassinado no Brasil a cada 3 dias, a gente tem números altíssimos de violência contra a mulher, mas ninguém é machista. Então, a gente tem uma sociedade que tem que começar a discutir abertamente diversos temas e começar a se posicionar e sair da passividade, então começar a fazer uso de alguns instrumentos que ainda são falhos, eles podem ser aprimorados, as leis podem perder algumas lacunas, a gente pode fazer alguns entendimentos mais interessantes e começar, então, a demandar e não aceitar. Porque não adianta, os políticos eles se protegem nas suas nomeações, cada vez mais, né, percebem que a impunidade, digamos, social do nepotismo e de outras práticas, ela é cada vez mais chamada a atenção, existe até uma disseminação da informação, ela hoje é mais acessível, né? É mais fácil disseminar a informação. Eu mesmo fui uma das pessoas que fiquei surpresa com a nomeação de Jarbas Filho e fiquei admirada, dizendo, é verdade isso? Porque o desempenho que eu vi no programa eleitoral não condizia muito com o cargo que ele foi nomeado. Não conheço, mas assim, a primeira impressão foi a suspeita. E outra questão também nessa mesma linha de raciocínio. Nós já ouvimos diversas vezes dizer, eu não estou preocupado com essa temática corrupção ou nepotismo ou um tema afim, porque meu eleitor vai continuar votando em mim. Meu eleitor não sabe o que é isso, meu eleitor não lê jornal. Então, Por isso que a gente traz para a televisão. E o ciclo de notícia também. Assim, é notícia hoje, daqui semana que vem vai ter outra pauta. E aí nós voltamos para a questão da importância da reforma política. Mas quem é que vai fazer a reforma política? Um cidadão bem intencionado, com bons propostas, bons projetos, ele tem condições de disputar o mandato? Tem. Na realidade, ele vai ter condições de ser eleito? Não, porque uma campanha custa uma fortuna. Então, esse tema de financiamento público de campanha tem que ser tratado também. Queria trazer a participação de Jefferson Romano, também foi por e-mail. Ele diz: o grande problema do sistema político brasileiro é a ausência de punição severa, essa questão de uma certa impunidade da qual a gente fala, né? Com certeza. Políticos corruptos são punidos com aposentadoria, salário e ainda não são presos. Isso só enfraquece a crença na política brasileira.
A justiça tem que se afirmar, ser imparcial e ética nos julgamentos. Lembrando que também há casos de nepotismo no judiciário, né? Sim, Assim, sim. às vezes, filhos de desembargadores que estão no gabinete de outro desembargador ou na política também, né? Então, assim, o judiciário tem um papel importantíssimo e é respeitável demais, mas também tem problemas com essa questão do nepotismo. E onde deveria dar o primeiro exemplo, né? É verdade. Tem outro de Gladstone Francisco, também um comentário por e-mail, né? Passo em concurso, assumo o cargo, mas os direitos trabalhistas amparados no regime estatutário são negados. Isso é proposital para provocar a exoneração a pedido dos concursados. Sofri com essa situação em 2 municípios, entre eles a Prefeitura do Recife. Problema como horas extras e vale transporte. Se eu entendi, o que ele está querendo dizer é que foi aprovado em concurso, mas não conseguiu ter uma estrutura, as condições, as coisas que cabem ao cargo e que isso o obrigou a ser exonerado e que isso teria uma relação com o nepotismo. Faz sentido isso, de um certo sucateamento do serviço Parece que está público? havendo uma certa contradição, mas porque nós não temos a informação dele com mais detalhes. Porque ao mesmo tempo ele fala do concurso do regime estatutário e ele se refere à questão trabalhista, seletista. Eu acho que seria necessário mais informações para poder responder melhor a ele. Certo. Acho que, por enquanto, são só essas perguntas. Como é que vocês analisam, por exemplo, essa prática que a gente chama de política, de bancada do DNA, por exemplo? Assim, a gente tem famílias que, mesmo pelo voto direto, se perpetuam no poder. Em Pernambuco tem algumas, né? Assim, que, sei lá, faz o filho vereador, o outro filho é deputado estadual, o pai é federal e tem o sobrenome, às vezes o mesmo nome, aparecem juntos no panfleto da política. Isso configura também uma forma de nepotismo, talvez não tipificado, mas assim, isso tem um impacto negativo para a política brasileira? Em tese, não seria o caso típico de nepotismo, porque você não teria aquela vaga a ser preenchida por meio de uma seleção de concurso público. Seria um cargo, digamos assim, político, mais uma vez, voltando a essa discussão. E a questão é que aquela estrutura que vai ser dada de apoio para que o filho seja eleito, muitas vezes é a estrutura do gabinete de um deputado, ou de um prefeito, ou de um governador, e que você começa a verificar essa questão toda de financiamento de campanha, tráfico de influência, e quando se verifica nos jornais qual foi o gasto que aquele determinado candidato teve, nós sabemos que muitas vezes ultrapassa 1 milhão, 2 milhões de reais, e tem lá 85 mil reais, quando tem muito. Então, essa situação toda é uma coisa que causa estranheza. Você entra em algumas câmaras e algumas assembleias do país e você verifica lá o mandato dos júniores ou dos filhos dos deputados. Como tu vê essa situação? Eu acho que é uma representação do conceito ainda de curral eleitoral, da dominação econômica do voto e da associação, do pessoalismo da política, no sentido de que eu tenho um determinado número de votos e eu posso transmiti-los a quem eu desejar. E aí eu vou mantê-lo na família. É uma versão do... Qual é a diferença com o coronelismo? Assim? Não, eu já cheguei a ouvir um comentário do empresário muito bem sucedido, que ele disse, não, eu estou pensando em ser candidato a deputado, mas não vou subir e pedir voto para ninguém, não, eu vou comprar o voto. Então, parece que aquele senso comum de impunidade, de falta de preocupação com a questão da coletividade e com uma sensação de impunidade. Nada vai me acontecer. Aquele discurso, né, de eu tenho tantos municípios, Isso. ou eu tenho essa ou aquela comunidade. Eu sou dono dele. Uma propriedade. Público e privado se confundem. Seria mais um momento para discutir reforma política. Sim, e aí o cidadão comum que está interessado, que quer contribuir, ele não pode chegar e dizer, não, eu não tenho condições. Ele tem que ir, ele tem que disputar essas eleições participativamente, porque uma reforma, principalmente democrática em nosso país, ela acontece. Ela está acontecendo a passos lentos. Mas se nós nos acomodarmos e ficarmos em casa sem a participação efetiva, sem movimentação e sem conscientização, a situação do nosso país vai ser muito pior. No caso das licitações, a gente tem pouquinho tempo para o fim do programa, das licitações, quando há, por exemplo, favorecimento a empresas de familiares do órgão que está contratando, assim, isso é uma coisa que preocupa no Brasil e isso a gente poderia também enquadrar no nepotismo?
Veja, o conceito de nepotismo, Juliana pode complementar essa fala, é muito ligado à questão do cargo público, à questão de acesso mediante concurso público. O que nós sabemos da realidade é que são poucas licitações no país que elas acontecem de forma parcial, sem nenhum envolvimento, sem nenhum interesse. O que chega ao nosso conhecimento, muitas vezes nós não conseguimos provar, é que determinado edital foi confeccionado pela própria empresa e que são convidadas outras pro forma. Mais uma vez, destaco a necessidade de se haver esse denúncia, mas não denunciar por denunciar, com comprovação, para que possa ser tratada dessa temática. Daí o papel, a importância da imprensa, sobretudo, em jogar e dizer, isso está acontecendo. É preciso que vocês que são responsáveis por determinada fiscalização atuem. Tu vê um problema também nessa relação entre licitações e nepotismo e uma ligação familiar entre o órgão que contrata, por exemplo, e a empresa que tem um parente? A melhor palavra não seria nepotismo, mas eu entendo a lógica da história. Às vezes são parentes ou então existe um combinado, não necessariamente parentes, porque o que interessa nesse caso é o valor econômico, é o dinheiro, é o recurso. Resultado. Então, existe um arranjo para direcionar a quem vai sair vencedor da licitação. Infelizmente é muito comum. Gente, nosso tempo acabou. Obrigado pela participação de vocês. Queria agradecer também as excelentes perguntas do público e informar que o Opinião Pernambuco volta amanhã. Muito obrigado, boa noite e até o próximo programa.